Estamos visitando as dependências do Sindicato Rural aqui do município de Canarana. Estamos com o presidente Alex Vich, aqui do município de Canarana, do Sindicato Rural, para nós falarmos sobre a questão da colheita da soja, a questão da umidade do soja e sobre como estão os números referentes às perdas de soja devido à grande umidade, devido às chuvas que estão atingindo a região do Vale do Araguaia, especificamente aqui em Canarana também. Então, Alex, é um prazer falar contigo. Eu gostaria que você nos deixasse a par. O senhor, como presidente do sindicato, também tem informações que são de relevância justamente sobre essa questão da colheita nesse período em que nós estamos vivendo. Bom dia ouvintes da 87,9, bom dia ouvintes da rádio da TV Web. Pois é um ano complicado, um ano bem atípico. Tá? Faz muitos anos que a gente não passava por uma situação dessa. Poderia ter sido uma safra muito boa, tá? Poderia ter sido uma safra, por mais que tenha faltado chuva lá no início, poderia ter sido uma safra satisfatória se não houvesse tanta chuva agora na colheita. Tá? Muita umidade mesmo. Os armazéns, que ano passado, tinham média aí diária, por exemplo, de 14%, 15%, 16% de umidades na média diária. Hoje chega a atingir 23%, 24% de média diária, né, de soja recebida com umidade. Isso dificulta a secagem, dificulta armazenamento, dificulta tudo, dificulta recebimento. Atrasa a colheita, pois falta caminhão, né? Os caminhões acabam servindo de estoque nos pátios dos armazéns. Então, foi um ano bem atípico mesmo, um ano complicado, falta de chuva no começo, excesso de chuva agora no final. Temos uma área extensa ainda a ser colhida. É um ano atípico e de fazer o produtor ficar perdendo sono realmente. Se for fazer um comparativo entre Canarana e os municípios vizinhos, a realidade de Canarana é a mesma dos municípios vizinhos? Não. Nós temos uma questão climática, como diz nosso professor Molion, ele fala assim, a gente está numa situação privilegiada, onde a gente não sente nem o extremo da seca e nem o extremo da chuva. Entende? Se a gente subir um pouco mais, pegar a região ali do Xingu para cima, que são cidades próximas aqui, o problema lá está bem mais sério que nós aqui. Tá? Se a gente pegar, por exemplo, aqui mais ao norte, ali Sorriso, que em linha reta aqui são talvez uns 300 e poucos quilômetros, que pela estrada por dentro aqui dá 550, eles estão numa situação ali para cima bem complicada. Tá? Água boa mesmo, está chovendo muito também, muita chuva. Só que daí tem diferencial de produções. Teve municípios em volta aqui que produziram, apesar de toda a seca, produziram um pouco melhor que nós. Choveu um pouco menos agora na colheita. Então, eu acredito que cada município, se a gente analisar município por município aqui, cada um vai ter uma realidade diferente. Tá? A gente não consegue explicar o porquê, diferente da região norte, que é onde que pegou em massa todos os municípios, né? Mas aqui cada município tem uma particularidade. Sobre os dados e levantamentos feitos a respeito do quanto falta, a porcentagem que falta ainda para completar a colheita desse período, vocês já têm alguns números? Hoje, falando em Canarana, hoje a gente acredita aí que falta pelo menos de 60 a 70 mil hectares de soja a serem colhidas ainda. Tá? Então, se a gente colocar uma média aí que vem sendo colhida aí, sobrando 50 sacas de soja por hectare, 50 e pouco, teria aí pelo menos 3,5 milhões de sacas de soja ainda para irem para os armazéns. E sobre a questão também dos armazéns, eles estão com uma demanda bastante alta em virtude de ter que dar todo o aporte necessário para as colheitas, ainda mais com uma umidade muito alta. Pela sua posição como presidente, certamente o pessoal aí dos armazéns tem lhe comunicado sobre essa questão da umidade do soja. Isso também está prejudicando o andamento do escoamento da produção? Sim, com certeza. Quando a gente fala que os armazéns já estão cheios, né, aí alguns falam assim, nossa, então tem super safra. Não, não tem super safra, nós temos super área. Nós aumentamos muito a área, sabe? A gente tem os mesmos armazéns que nós temos hoje, a gente tinha quando plantava umas 180 mil hectares de lavoura, e hoje está plantando perto de 300 mil. Entende? Então, isso é um aumento significativo. Então, não houve esse investimento também na questão de recebimento. Aí entra uma umidade alta dessa, onde você passaria a soja com 1 ou 2 tombos no secador, você precisa fazer 4, 5 tombos no secador. E isso dificulta. Então, isso vai atrasando o trabalho, atrasa a expedição automaticamente, porque você tem que expedir essa soja seca. Como já foi falado, os caminhões faltam, né? Começa a faltar caminhão, o caminhão vem para a cidade, não consegue retornar para a propriedade mais, e então vai dificultando. E o pior é que, como falei, os armazéns estão cheios já,
Só tem um armazém que tem uma capacidade grande ainda de recebimento, aí umas 700 mil sacas, um pouco mais, e nós temos aí 3,5 milhões de sacas de soja para sair do campo ainda. Então, eles vão ter que torcer que dê tudo certo para conseguir fazer a expedição, abrir espaço para essa nova soja que está para ser colhida. A colheita nossa vai pelo menos até abril ainda. O que a gente percebeu esse ano é que vai ter que haver para o ano que vem uma atitude, digamos, até do produtor também. Talvez o produtor tentar achar um meio interno na sua propriedade de amenizar esse problema. Talvez com silo bolsa ou achar um meio de tentar diminuir. Porque a gente entende que não vai ser fácil resolver de um ano para o outro esse problema nosso da armazenagem. Então, o que a gente pede é que os produtores também passem a pensar numa possibilidade de ele também tentar resolver uma parte desse problema que seria a armazenagem. Como a gente não sabe, mas talvez silo bolsa ou quem tiver condições, até mesmo investir num armazém próprio, de repente, né? Alguém que plante a área maior, apesar que a gente sabe que no ano de pandemia desse é difícil, não tem matéria-prima, tudo, então juntou vários fatores que culminaram nesse, digamos, quase desastre aí, né? Em questão da colheita desse ano de 2021. Então esse foi o depoimento do presidente do Sindicato Rural aqui de Canarana, o senhor Alex Wisch, sobre a questão da colheita da soja em Canarana, inclusive falando também uma ressalva sobre os municípios vizinhos. Mais informações sobre o agro você confere a qualquer momento na Vida Nova FM, na Vida Nova FM 87.com.br, na TV Nova Web e nos canais de informação da Vida Nova FM. Para a Hora da Informação, com as imagens de Giovanni Zwirtz, falou Anderson Nenning.